O apetite e a maneira como o satisfazemos são questões mais complexas do que podemos imaginar. Mais que um instinto, comer é um ato cultural. Por meio dos nossos hábitos alimentares, é possível determinar a nossa nacionalidade e até a nossa religião. Você pode não se dar conta, mas foi graças ao nosso apetite que a humanidade se espalhou pelo mundo. Ele também é o responsável pelo desenvolvimento da cultura, da civilização e da industrialização. Mas também nos transformou numa comunidade de gordos. Para tratar da relação que o homem tem com a sua alimentação, no programa de hoje, o assunto é comida e sociedade. Comer é, antes de tudo, um instinto. Precisamos comer para sobreviver, assim como precisamos respirar, beber e dormir. Mas os seres humanos, ao longo de sua evolução, transformaram o ato de comer em algo muito mais significativo que a mera satisfação de uma necessidade. Comer é prazer, é lazer, é determinação de identidade. O homem precisa se alimentar, mas o homem ele é um animal cultural, né? Então a alimentação ela não é dada só pela necessidade de se alimentar diariamente, como de descansar, como de se nutrir de água, enfim, de líquidos, mas ela também vai espelhar características relacionadas a comportamentos sexuais, a lugares sociais, a religiões, enfim, ela é um produto cultural também. A história do desenvolvimento das civilizações acontece em torno da comida. A cultura e mesmo a economia de cada país se definem por sua gastronomia e pela capacidade de suprir as necessidades alimentares da população. A gente quase não repara, mas a produção, a distribuição e o preparo de alimentos, há muito tempo, são as principais atividades econômicas da humanidade. Existe uma relação direta do ponto de vista econômico, enfim, em relação à subsistência. As sociedades que são bem-sucedidas são aquelas que conseguem suprir as necessidades de alimentação das suas populações e crescem. Então o resultado da expansão demográfica de uma sociedade está ligado à sua boa ou má alimentação. Inclusive houve civilizações do passado que tiveram crises alimentares e até desapareceram. Então a primeira relação é essa, quer dizer, o alimento é uma espécie assim de elemento central da economia de uma sociedade. A relação das pessoas com a comida era bem mais direta na pré-história, quando não havia lavouras nem mercados. Para comer, era preciso caçar animais ou coletar plantas, raízes e frutas. Não bastasse o esforço exigido para realizar essas atividades, a Mãe Natureza obrigava nossos antepassados a migrar a cada estação em busca de alimento. A expansão, a difusão da raça humana tem a ver com a busca de recursos de subsistência. Tanto na fase pré-histórica da caça e da coleta, como a partir da Revolução Neolítica, mais ou menos 10 mil anos atrás, quando pela primeira vez se domesticam plantas e animais. Inclusive o próprio nome de Revolução Neolítica já mostra, enfim, que foi uma grande conquista que marca a história da humanidade. É o momento em que as plantas e os animais passam a ser não só consumidos, mas domesticados, né? Com o advento da agricultura e a domesticação dos animais, o ser humano conseguiu se estabelecer em territórios fixos. Para demarcar e proteger esses territórios, nossos antepassados se organizaram em grupos. E os indivíduos desses grupos, que antes se dedicavam quase que exclusivamente à caça e à colheita, agora podem assumir outros papéis dentro da organização social, além da pura e simples obtenção de alimentos. Essa possibilidade de se produzir, primeiro de se fixar, não é? E depois de se produzir comida suficiente para que alguns membros de uma dada sociedade possam se dissociar do trabalho de produção, não é? E se dedicar a outras esferas, como a religião, como a política, é que não só as civilizações urbanas passam a florescer, mas também outras conquistas que podemos chamar de espirituais, né? Como a própria escrita, né? As economias mais sofisticadas, né? Os grandes intercâmbios, quer dizer, essa relação entre a produção de alimentos, o domínio dessas técnicas, né? Se encontra na raiz do próprio advento das civilizações. Os excedentes da colheita e da criação de animais passam a ser trocados entre pessoas e depois entre os grupos. A possibilidade de trocar desperta o interesse por acumular os frutos da produção para daí poder trocar por uma maior variedade de produtos.
E assim, acumulando e trocando os excedentes, o homem desenvolve o comércio e, consequentemente, os sistemas econômicos e monetários. Se o alimento é o básico da subsistência, essa subsistência não é igualitária, quer dizer, nem todos os membros de uma sociedade comem igual. Em geral, as elites comem muito melhor, enfim, as classes dominantes. Então, o conflito social também tem a ver com a distribuição dos bens, em geral, da sociedade, em particular dos alimentos. Então, a maior parte dos conflitos sociais da história está ligado, em geral, a situações de carestia, de aumento de preços, de quebra de colheitas, as revoltas camponesas, mesmo depois das grandes revoluções, são consequência direta, em geral, da falta de alimentos, né? Quer dizer, a fome talvez seja o grande motor das rebeliões sociais em toda a história, né? A busca por maior quantidade e melhor qualidade de comida foi o motor de muitos processos históricos. Um exemplo são as grandes navegações. O empenho dos europeus em encontrar novos caminhos para se chegar à Índia, de onde vinham os temperos e especiarias, como se sabe, levou à descoberta das Américas. Quer dizer, uma demanda do mercado europeu, do Ocidente, não é? Que impulsionou não só os países ibéricos, Espanha, Portugal, mas outras nações europeias a buscar na costa africana e na Ásia, não é? Alimentos, temperos, não é? Como a canela, o cravo, a pimenta do reino, os reinos do Oriente, não é? Que tinham não só a função de temperar um alimento, mas sobretudo de preservar aquele alimento, não é? Preservar, vivemos um mundo sem refrigeração, não é? Então, de preservar o alimento, de manter o sabor, de retardar o processo natural, né, de apodrecimento da carne, por exemplo, não é? Então, essa busca por essas chamadas especiarias, né, muitas vezes tinham um preço elevadíssimo, né, ajuda a entender também o processo de lançamento, vamos colocar assim, das potências ibéricas e da Europa, né, a sua expansão via Atlântico. Né? É aquilo que pode se chamar da primeira globalização, quando a humanidade se descobriu integral, ou seja, os continentes todos foram descobertos e os povos se encontraram. O motor dessa expansão foi, a partir da Europa, o interesse em explorar certos produtos alimentares, além de outros, enfim, como metais preciosos, etc., mas sobretudo alimentos, e particularmente os alimentos de luxo, que eram, no caso, as especiarias, depois o açúcar, depois o café, o chá, o chocolate, que são todos, enfim, produtos hoje em dia essenciais, mas que só se tornaram disponíveis há muito pouco tempo. Inclusive o álcool destilado, que também tem um pouco mais de 200 anos de consumo massivo, né? Então, essa história da expansão, enfim, da busca do alimento, acaba sendo o elemento organizador dos aspectos econômicos, políticos e um que a gente não está mencionando, que são os culturais também, né? Outros fatores essenciais para o desenvolvimento da civilização moderna são os avanços tecnológicos dos últimos 200 anos e sua aplicação na alimentação. A refrigeração, a pasteurização e outras formas de conservação aumentaram a vida útil dos alimentos, acabaram com a escassez e permitiram, entre outras coisas, o surgimento de grandes cidades. Não é exagero nenhum afirmar que a proliferação da nossa espécie no planeta se deve principalmente ao fato de termos dominado técnicas de produção e distribuição de alimentos. O assunto vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente trata da mudança dos hábitos alimentares da população ao longo da história. É só um instante.